Em 1897, o trabalho experimental de Thomson com os raios catódicos demonstrou a existência de elétrons e também forneceu a medida da razão carga-massa do elétron. No modelo, os elétrons carregados negativamente estariam distribuídos por um grande volume de carga positiva, como se fossem passas incrustadas em um panetone. Esse equilíbrio entre cargas garantia a neutralidade do átomo, mas não explicava certos efeitos esperados de repulsão ou atração eletrostática. O modelo atômico proposto por Rutherford parecia ser a solução para esse problema. Sua teoria alegava que os elétrons não poderiam permanecer estáticos, conforme proposto por Thomson, devido à forte atração eletrostática imposta pelo núcleo. Desse modo, a única solução seria uma movimentação dos elétrons em órbitas definidas ao redor do núcleo, algo parecido com o movimento dos planetas ao redor do Sol. Para Rutherford, o átomo teria um núcleo positivo, extremamente pequeno em relação ao todo e capaz de concentrar praticamente toda a sua massa. A eletrosfera, local onde se situam os elétrons, seria cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo atômico, e entre eles haveria um grande espaço vazio. Nessa região em torno do núcleo, os elétrons descreveriam órbitas em altas velocidades. Essa era uma explicação aparentemente mais convincente. Entretanto, em determinado momento, os cientistas começaram a questionar como a eletrosfera manteria os elétrons em órbita, pois com o tempo, esses elétrons deveriam perder energia, caindo assim no núcleo do átomo. Nesse sentido, o novo átomo proposto estaria violando as leis eletromagnéticas conhecidas na época, pois havia o entendimento de que o elétron, em seu movimento orbital, estaria submetido a uma aceleração centrípeta e, portanto, emitiria continuamente energia na forma de onda eletromagnética. Como consequência, o elétron deveria descrever, em torno do núcleo, órbitas cada vez menores, até o momento em que acabaria caindo sobre o núcleo. Entretanto, a gente sabe que isso não acontece. Logo, a matéria possui uma estabilidade não prevista pelo modelo de Rutherford. Resumindo, a grande falha do modelo de Rutherford residia no fato de que, se os elétrons giram em torno do núcleo, eles estão sujeitos a acelerações centrípetas e, portanto, devem perder energia, fazendo com que suas órbitas se tornem espiraladas no sentido do núcleo. Coube a Bohr, aluno de Rutherford, resolver esse enigma. Mas antes disso, a gente precisa entender o que estava ocorrendo com a ciência da época. No final do século XIX, ainda havia alguns fenômenos que tiravam o sono dos cientistas. Embora muitos acreditassem que a física já havia explicado tudo, três coisas não eram devidamente explicadas pela teoria ondulatória clássica: a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e os espectros de emissão. Para o entendimento do modelo de Bohr, é interessante a gente falar especificamente sobre os espectros. Apesar da teoria ondulatória explicar muitos fenômenos relacionados à luz, ela não conseguia explicar, por exemplo, a cor da radiação emitida por certos objetos quando aquecidos. Já se sabia há um bom tempo que quando substâncias no estado gasoso são excitadas por calor ou por uma descarga elétrica, elas só emitem luz em determinados comprimentos de onda, diferentemente de um espectro contínuo como o obtido a partir da luz do Sol. Então, estudando os espectros de emissão de diversos gases, os cientistas notaram que, além de não haver repetição no padrão das linhas espectrais, estas mesmas linhas eram separadas por espaços vazios, essas grandes áreas escuras. Além disso, cada elemento, como sódio ou hidrogênio, apresentava um espectro característico, de tal modo que eles podiam ser identificados por seu espectro. Esse fenômeno não era explicado pelo modelo de Rutherford, uma vez que, como vimos, não se tinha ainda uma boa compreensão de como os elétrons se comportavam na eletrosfera. Mas vamos procurar compreender melhor a que se referem esses espectros. Quando elementos diferentes são colocados sob a ação de uma chama, cada um emite uma coloração diferente. Por exemplo, se queimarmos um sal de estrôncio
um de sódio e um de cobre, veremos respectivamente as cores vermelho, amarelo intenso e verde. Se a luz dessas chamas incidir sobre um prisma, será obtido um espectro descontínuo, ou seja, serão observadas apenas algumas linhas luminosas e coloridas intercaladas por regiões sem luz. Para cada elemento teremos um espectro diferente. Assim, hidrogênio tem 4 bandas de emissão. Prestem bem atenção que nós ainda vamos falar bastante dessas 4 bandas de emissão do hidrogênio. Hélio já passa a apresentar algumas bandas a mais, e neon e mercúrio principalmente. Também é possível obter esses espectros por meio de um feixe de luz. Opa, mas não esse tipo de feixe de luz. Agora sim, feixe de luz produzido em um tubo de descarga elétrica a elevadas temperaturas e baixas pressões, que contenha gases de determinados elementos, como o hidrogênio ou até mesmo gases nobres. Mas para obter os espectros de emissão de cada um desses elementos, também é preciso fazer passar essa radiação eletromagnética produzida por um prisma. Esses espectros observados são chamados de espectros de emissão, pois são emitidos por cada elemento e servem para identificá-lo. Aliás, uma das leis da espectroscopia diz que um gás transparente, como dos gases nobres aqui representados, produz um espectro de emissão com o aparecimento de linhas brilhantes. O número e a posição dessas linhas serão determinados pelos elementos químicos presentes no gás. Em outras palavras, e como já falamos há pouco, os espectros descontínuos de emissão de cada elemento químico são diferentes. Muitas pesquisas foram feitas para tentar estabelecer alguma relação que esclarecesse essas regularidades nos espectros observados dos elementos. Comprimentos de onda correspondentes às linhas de emissão eram conhecidas, mas não se fazia a menor ideia do porquê de aparecerem especificamente determinados valores. Por exemplo, para o hidrogênio, 410, 434, 486 e 656 nanômetros. Nenhum progresso real ocorreu até que Balmer, um professor suíço, conseguiu formular uma regra empírica que governa os comprimentos de onda do espectro visível emitidos pelo hidrogênio, que é o átomo mais simples. Essa regra, ou fórmula obtida, não tinha base fundamental teórica. Era essencialmente uma descoberta matemática que indicava que os comprimentos de onda das 4 linhas do hidrogênio poderiam se relacionar de forma linear, através de uma simples função. Na equação, lambda é o comprimento de onda, r é uma constante e n um número inteiro. Balmer mostrou que, ao substituir n por 3, 4, 5 e 6, obtinham-se os comprimentos de onda referentes ao nosso já conhecido espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Da equação de Balmer, derivou-se a equação de Rydberg, permitindo o cálculo dos comprimentos de onda de todas as linhas espectrais do hidrogênio, onde N1 e N2 são números inteiros que correspondem aos números quânticos principais do átomo em um estado inicial e final. Aliás, essa ideia dos números quânticos, que dizem respeito aos níveis de energia, só foi introduzida por Bohr. Mas, antes disso, Max Planck propôs uma teoria que afirmava que os elétrons eram quantizados, no sentido de que eles emitiam e absorviam quantidades específicas de energia, como se fossem pequenos pacotes de energia, os quais ele chamou de quanta, ou quantum, no singular. Na quantização de energia proposta por Planck, a energia só podia ser liberada ou absorvida por átomos partindo de valores mínimos. A menor quantidade de energia que podia ser emitida ou absorvida como radiação eletromagnética foi chamada de quantum. Além disso, ele considerou que a energia de um único quantum é igual a uma constante multiplicada pela frequência da radiação. De acordo com sua teoria, a energia é sempre absorvida ou emitida pela matéria em múltiplos inteiros de E. Portanto, se a quantidade de energia emitida por um átomo for 3E, dizemos que foram emitidos 3 quanta de energia, lembrando que quanta é o plural. Além disso, as energias permitidas são quantizadas, ou seja, só podem assumir determinados valores.
Bohr percebeu que a teoria proposta por Planck para o comportamento da luz poderia fornecer uma luz também sobre as dúvidas que pairavam sobre o modelo atômico de Rutherford, além de explicar os espectros de emissão. Partindo das ideias de Planck e Einstein, que a essa altura já conseguira explicar o efeito fotoelétrico, Bohr propôs um modelo atômico que complementava o modelo de seu mestre, concentrando-se no comportamento dos elétrons ao redor do núcleo do átomo. Ele sugeriu o seguinte: como cada elemento químico tem um espectro diferente, então cada elemento químico deve possuir níveis energéticos, que é onde os elétrons ficam, com valores de energia bem definidos. O elétron só pode ocupar os níveis energéticos dos quais ele possui a energia correspondente. E, a exemplo da energia quantizada de Planck, essa energia sempre será um múltiplo inteiro de um fóton. Logo, os elétrons são quantizados, ou seja, eles só absorvem ou emitem quantidades definidas de energia. Sendo assim, um elétron só poderá mudar de nível se absorver energia de alguma fonte. É isso que acontece quando os fogos de artifício explodem. Ao absorver um quantum de energia, os elétrons saltam para outro nível mais energético, ficando no estado excitado. Porém, o estado fundamental é mais estável, por isso eles emitem a energia absorvida como fóton e voltam para suas órbitas originais. A energia é emitida na forma de ondas eletromagnéticas, que podem ser vistas na forma de luz e com as cores características que observamos. Como os valores de energia das órbitas dos átomos de cada elemento são diferentes, as cores emitidas também serão, pois terão comprimentos e frequências variadas. É por isso que cada elemento produz um espectro descontínuo, com linhas espaçadas e características para cada comprimento de onda. Prestem atenção. Cada linha luminosa que aparece no espectro descontínuo dos elementos indica a energia liberada quando o elétron volta de um nível mais externo para outro mais próximo ao núcleo. E como para os átomos de cada elemento só são permitidos determinados valores de energia, que correspondem às camadas energéticas, para cada elemento se tem então um espectro diferente. Em relação à falha do modelo de Rutherford, Bohr afirmou que as órbitas presentes na eletrosfera seriam dotadas de um nível mínimo de energia, responsável pela manutenção dos elétrons em suas órbitas, sendo que cada órbita corresponde a um estado de energia permitido, o que impede que eles percam energia e caiam no núcleo. Estando os elétrons em órbitas circulares, eles manteriam o nível mínimo de energia necessário ao movimento, nível mínimo de energia que corresponde ao estado fundamental do átomo. A proposição de Bohr conseguiu, pois, explicar o fenômeno dos espectros e respondeu também à questão de por que o átomo se mantém estável. O modelo também previu a existência de órbitas cuja permanência do elétron não seria possível, denominando-as órbitas proibidas, e que estão presentes entre os níveis conhecidos de energia. Isso causou uma revolução fenomenal, pois resultou na ideia do salto quântico. Normalmente a gente imagina que quando o elétron absorve alguma energia, ele vai pouco a pouco atravessando a região do espaço compreendida entre a camada mais energética e a menos energética. Mas como Bohr disse que isso não pode ocorrer, então ao absorver ou liberar energia, o elétron simplesmente desaparece da camada onde estava e aparece na camada seguinte, sem percorrer o espaço entre elas. É algo muito parecido com o que a gente entende hoje, principalmente na ficção, por teletransporte. E vocês podem imaginar que essa ideia encontrou uma certa resistência no meio científico, além de abrir as portas para muitas interpretações no campo metafísico, interpretações que persistem até hoje. Se vocês colocarem salto quântico no Google e observarem os resultados, vocês vão entender o que eu quero dizer. Para complicar ainda mais a situação, com o tempo os cientistas perceberam que o salto quântico não era instantâneo. O elétron levava uma fração infinitesimal de tempo para saltar de uma camada para outra. E isso é bastante estranho, pois se o elétron não atravessa nenhum espaço,
então ele também não deveria gastar nenhum tempo na transição entre camadas. É evidente que essa fração de tempo para nós é desprezível, mas em nível quântico esse tempo decorrido pode ser significativo. E aí vieram novas indagações. Se o elétron desaparece e leva algum tempo até aparecer na outra camada, onde raios ele foi parar durante esse tempo? Já sabemos que ele não pode estar localizado em nenhuma região do espaço além dos níveis energéticos permitidos. Assim surgiram especulações de que talvez o elétron estivesse transitando através de outra dimensão ou outra realidade. Claro que essa parte, pessoal, eu estou falando a vocês mais como uma curiosidade, tá? Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais, eu vou deixar como card ou ao final do vídeo a indicação de um documentário muito interessante. Apenas para concluir, em seu modelo, Bohr considerou 7 níveis ou camadas de energia, as famosas KLMNOPQ, onde teoricamente os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias permitidas. E apesar da importante contribuição desse modelo, vale salientar que ele apresentava limitações quando se tratavam de elementos diferentes do hidrogênio. Por isso que a gente costuma referenciá-lo como modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Então, ele funcionava apenas para átomos com um elétron e também falhava em explicar a ligação dos átomos para formar moléculas. E por esta aula é só, pessoal. See you next class.